Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Manhattan estava envolta numa manhã gélida de janeiro. O vento assobiava entre os arranha-céus, sacudindo outdoors e espalhando papéis pelo chão. Nesse caos urbano, Alexander Pierce, um bilionário conhecido por seu império financeiro e seus excessos, caminhava rapidamente, concentrado em seu smartphone de última geração. Os transeuntes se aglomeravam ao seu redor, apressados e indiferentes, mas ele parecia enxergar através deles, como se fossem meras sombras em seu mundo dourado. Naquele dia, enquanto atravessava a Quinta Avenida, sua atenção foi atraída por um homem sentado na calçada a poucos metros de distância. As roupas do homem estavam sujas e rasgadas, seus sapatos cheios de buracos, revelando pés enegrecidos pelo asfalto. Mas apesar de sua aparência miserável, algo em seus olhos, uma intensidade estranha, quase sobrenatural, fez com que Alexander diminuísse o passo. O homem ergueu a mão trêmula e gritou: "Não coma isso!" A voz estava rouca, mas cada palavra parecia carregada de uma urgência invisível. Alexander fez uma pausa por um instante, surpreso e divertido. Em sua mente ele pensou: que pobre tolo! Quem se atreveria a me dizer o que devo comer? Ele sorriu, deu de ombros e continuou seu caminho, ignorando o aviso. Contudo, o mendigo não baixou o olhar. Observou-o atentamente como se soubesse um segredo que o bilionário logo se arrependeria de não ter descoberto. As ruas movimentadas de Nova York seguiam sua rotina diária. Táxis buzinavam, corredores passavam correndo e vendedores de jornais anunciavam suas manchetes. Mas para Alexander, aquele momento ficaria gravado em sua mente, um aviso abafado que ele acreditava ser insignificante. Por ora, Alexander Pierce retornou à sua suntuosa cobertura, situada no 45º andar de um arranha-céu com vista para o Central Park. O sol de inverno refletia nas janelas, criando um brilho quase ofuscante. Suas mãos impecavelmente cuidadas desembrulharam o café da manhã que comprará às pressas, um croissant dourado e suco de laranja fresco. Ele sorriu, satisfeito com sua rotina, e não pôde deixar de pensar no mendigo na calçada. Ridículo, penseteou, um coitado que se acha profeta. Ele mordeu o croissant. Quase imediatamente uma sensação estranha invadiu sua boca, um gosto amargo, metálico, quase de queimado. Franziu a testa e engoliu com dificuldade, pensando que fosse algum defeito na panificação. Mas o desconforto não passou. Sua garganta coçou e uma tontura repentina o fez cambalear. Largou o croissant, preocupado pela primeira vez na vida. "Jéssica!" ele gritou. Sua secretária particular veio correndo. "Sim, Sr. Pierce. Que chamem uma ambulância." Eu sinto." Ele não terminou a frase, pois seus joelhos cederam. Enquanto a equipe médica entrava apressadamente, Alexander olhou pela janela e pensou no mendigo. Uma parte dele sabia que aquele aviso não era coincidência. Mas, fiel à sua natureza orgulhosa, descartou a ideia, acreditando que seu corpo estava simplesmente reagindo de forma exagerada à indigestão. Poucos minutos depois, os paramédicos diagnosticaram uma grave intoxicação alimentar. Mas o que ninguém sabia ainda, nem mesmo Alexander, era que o perigo vinha de algo muito mais insidioso do que o simples croissant. Uma mensagem invisível que ele havia ignorado e uma verdade que apenas Samuel, o mendigo, conhecia. A quilômetros de distância, em um beco escuro, Samuel ainda observava o prédio. Seus olhos brilhavam com uma certeza inquietante. Ele sabia que o bilionário logo entenderia, mas a questão permanecia: será que ele entenderia a tempo? Alexander Pierce acordou no hospital algumas horas depois. As paredes brancas e brilhantes, o bip constante dos monitores e o cheiro de antisséptico o lembraram de que escapara por pouco de uma tragédia. Jéssica estava ao seu lado, com os olhos cheios de preocupação. "Sr. Pierce, o senhor foi envenenado. Mas os médicos dizem que o senhor está fora de perigo." "Envenenado", murmurou Alexander, incrédulo. Ele imediatamente se lembrou do croissant que havia comido e do aviso do mendigo. Sua mente racional se recusava a acreditar nisso. Um simples mendigo. Por que ele teria previsto isso? No entanto, uma estranha intuição o impediu de rejeitar completamente a ideia. Enquanto ele pensava, o hospital recebeu uma ligação incomum, do FBI. Um agente, Marcus Reynolds, pediu para falar com Alexander em particular. Alguns minutos depois, Marcus entrou na sala, seus olhos penetrantes examinando cada reação. "Sr. Pierce, examinamos os alimentos que o senhor ingeriu. Não foi um acidente. Alguém tentou envenená-lo com uma substância química muito rara." "Mas quem faria isso?" gaguejou Alexander. Marcus sentou-se em frente a ele. "É aqui que a coisa fica estranha.
As câmeras de segurança ao redor da sua padaria flagraram um homem, um morador de rua, colocando uma pequena sacola na sua bolsa. Inicialmente pensamos que fosse uma coincidência, mas descobrimos que ele estava tentando te salvar. Os olhos de Alexander se arregalaram. Salvar? Sim. O mendigo que você ignorou. Ele sabia do perigo. Ele colocou o aviso para te proteger, mas você não ouviu. O bilionário sentiu uma estranha mistura de vergonha e gratidão. O homem que ele julgara desprezível e louco acabará de salvar sua vida. E agora ele precisava entender por que aquele mendigo tinha tanta informação e quem o queria morto. Enquanto isso, em um beco escuro, Samuel continuava a observar o prédio. Ele sabia que seu papel estava apenas começando. Aquilo não era um simples aviso. Era o início de um jogo perigoso onde cada decisão que Alexander tomasse poderia determinar sua sobrevivência ou seu fim. Poucos dias após o incidente, Alexander Pierce estava de volta à sua cobertura, ainda abalado pelo ocorrido. Seus hábitos de bilionário permaneciam inalterados, mas sua mente nunca estivera tão alerta. Cada ruído na rua, cada movimento nos prédios vizinhos, parecia suspeito. Ele só tinha um pensamento em mente: encontrar Samuel, o mendigo que lhe salvara a vida. Mas não sabia como abordar um homem invisível para a maior parte da cidade. Jéssica, leal e pragmática, sugeriu que ele colocasse anúncios discretos nos jornais locais e usasse os contatos do FBI para localizá-lo. 3 dias depois, Alexander recebeu uma mensagem enigmática. Se quiser sobreviver, encontre-me no Washington Park, debaixo do velho carvalho, ao meio-dia. Ele foi até o local e viu Samuel, sentado calmamente em um banco, com sua sacola empoeirada aos pés. Alexander aproximou-se cautelosamente. Você é Samuel? Perguntou Alexandre com a voz trêmula. Sim, respondeu o homem, com os olhos brilhando com uma inteligência serena. E eu salvei sua vida. Alexandre sentou-se ao lado dele com uma mistura de humilhação e curiosidade nos olhos. Mas, por que eu? Por que me avisar? Samuel suspirou e olhou em volta como se temesse estar sendo espionado. Porque você estava em perigo, e porque eu tenho meus motivos para não deixar esse cara ter sucesso. Você é um alvo. Alexandre franziu a testa. Um alvo? Quem iria querer me matar e por quê? Samuel inclinou-se para a frente baixando a voz. Pessoas poderosas. Muito poderosas. Pessoas que não querem que sua empresa revele certas verdades. E se você estivesse morto, tudo teria sido acobertado. Pela primeira vez, Alexandre sentiu a gravidade da situação. O homem que ele havia ignorado, considerado inútil e pobre, acabará de revelar um mundo invisível de intrigas e perigos. Então, o que fazemos agora? Perguntou Alexander. Trabalhamos juntos. Eu te mostro o que você precisa saber, e você usa seus recursos para agir. Mas você precisa confiar em mim, completamente. Alexandre assentiu lentamente. Ele compreendeu que não tinha escolha. A sobrevivência dependia dessa aliança improvável com Samuel, o homem que ele desprezara, e cuja cada palavra e gesto seriam agora vitais. E enquanto a neve caía suavemente sobre o parque, uma sensação estranha tomou conta de Alexander. Pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável, mas também vivo. Alexander e Samuel passaram os dias seguintes investigando discretamente. Graças aos contatos do bilionário e à intuição do mendigo, eles seguiram o rastro até um círculo fechado de financistas e rivais dispostos a tudo para proteger seus segredos. Cada pista revelava uma teia de traições, manipulações e ameaças invisíveis, a ponto de Alexander começar a compreender a fragilidade de sua própria segurança. Apesar de sua riqueza, certa noite Samuel levou Alexander de carro até um armazém abandonado nos arredores da cidade. Lá dentro, arquivos, computadores e provas incriminatórias revelaram que o complô contra Alexander havia partido de um antigo associado, Victor Langley, um homem que Pierce considerava amigo e mentor. Victor queria se apoderar do império financeiro de Alexander e eliminar qualquer um que pudesse atrapalhar seus planos. Alexandre sentiu raiva e traição o dominarem, mas Samuel colocou uma mão firme em seu braço. A raiva é cega. Precisamos ser metódicos. Juntos, eles arquitetaram um plano. Alexandre usou seus recursos para armar uma cilada para Victor durante uma reunião formal, revelando as provas que Samuel havia reunido ao FBI e à imprensa financeira. Victor, pego de surpresa, foi preso diante dos olhos atônitos de seus associados. A verdade veio à tona. O mendigo havia salvado não apenas a vida de Alexandre, mas também a estabilidade de seu império. Nos dias que se seguiram, Alexander fez algo inesperado.
Ele criou um fundo para ajudar o sem-teto em Nova York e, o mais importante, ofereceu a Samuel uma posição estratégica em sua empresa, reconhecendo que sua inteligência e coragem mereciam mais do que um banco no parque. O bilionário e o mendigo, agora aliados e amigos improváveis, estavam certa manhã no terraço da cobertura, observando a cidade despertar. Jamais imaginei que minha vida dependeria de um aviso de alguém que eu não conhecia, murmurou Alexander. A vida sempre nos surpreende, respondeu Samuel com um sorriso enigmático. E naquele silêncio compartilhado, uma verdade simples porém profunda surgiu para Alexander. Poder, riqueza e prestígio não valem nada em comparação com a honestidade, a intuição e a coragem daqueles que são subestimados. Assim, o mendigo que dissera "não coma isso" tornou-se o herói invisível de uma história onde riqueza, perigo e justiça se cruzavam da maneira mais inesperada.